Até meados do século passado, ver uma mulher recebendo destaque por um grande feito na sociedade era algo quase impossível de se imaginar. Durante muito tempo, a própria ciência defendeu que o cérebro feminino não era preparado para pensar tão racionalmente quanto o cérebro dos homens. Apesar dessa mentalidade da época, muitas mulheres quebraram barreiras e se mostraram tão capazes quanto aqueles que se diziam superiores. Hey girls, tudo bem? Eu sou a Isabela Fonte e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês a história de 5 mulheres que conquistaram o mundo e as nossas vidas com as suas invenções. Já que estamos no momento de vacinação contra a Covid-19, nada melhor do que começar esse vídeo contando a história de uma mulher que revolucionou a medicina. Em 1899, a enfermeira de Nova York, Letitia Mumford Guer, aos 47 anos, patenteou a seringa que poderia ser aplicada apenas com uma mão. Sim, o modelo de seringa que a gente conhece até hoje, que a gente está tomando a vacina contra o coronavírus, que a gente vê quando vai fazer exame de sangue. Claro que daquela época pra cá, as seringas receberam muitas evoluções, hoje a gente encontra uma grande variedade de acordo com o seu uso, mas a sua lógica de funcionamento em si não mudou mais. Ainda é importante frisar que as primeiras noções esquematizadas de seringa, com recipiente ou pistão, surgiram em 1647 com o físico e matemático Blaise Pascal. Mas foi graças a essa invenção da Letitia Guer de poder acionar o pistão só com uma das mãos que o trabalho dos médicos e dos enfermeiros ficou muito mais prático e muito mais rápido, principalmente durante cirurgias e na hora de aplicar medicamentos. Foi brigando com os utensílios de cozinha que Amélie Auguste Melita Benz conquistou o mundo com uma invenção revolucionária: o filtro de café feito de papel. Em 1908, a dona de casa alemã encontrou uma maneira muito mais prática e higiênica de se preparar a bebida, já que até então os métodos que eram utilizados não eram tão eficazes assim. Os coadores de pano, por serem feitos de linho, eram mais difíceis de limpar. Já os filtros de cerâmica ou de metal ou tinham furos muito pequenos ou furos muito grandes, e o sabor do café não ficava tão equilibrado. Assim, Melita começou seus experimentos. Depois de testar vários tipos de papel, Melita perfurou uma lata, que seria o recipiente para sustentar o filtro, o coador, e colocou um papel que era capaz de filtrar o café de forma mais rápida e que não deixava que ficasse pó do café acumulado no fundo da xícara. Melita registrou a sua invenção e ainda no mesmo ano, em 1908, ela e o marido abriram a empresa para comercializar os filtros de café. Naquele início, a produção ainda era bem simples, manual, era feita no próprio apartamento da família, que ficava lá na Alemanha. Mas logo, o coador de papel se tornou um item fundamental e a empresa começou a se espalhar por vários lugares do mundo. Hoje, a multinacional Melita e toda a sua linha de café é bastante conhecida aqui no Brasil e ela pode ser encontrada em mais de 60 países. Diariamente, a gente coloca uma bebida na geladeira, tira um alimento para cozinhar, mas nesse meio tempo a gente nem se pergunta como surgiu essa tecnologia. Se essa praticidade é possível hoje, nós devemos agradecer a Florence Parpart. Em 1914, a empreendedora de Nova Jersey apresentou ao mundo a primeira geladeira elétrica, porque até então todos os modelos anteriores eram para fins industriais. Antes da geladeira elétrica, as pessoas usavam caixas de gelo para armazenar os alimentos em casa. Mas com a chegada dos refrigeradores para aquela população que tinha acesso à eletricidade, as caixas de gelo foram abandonadas e uma grande revolução começou a acontecer em diversos aspectos da sociedade. Na alimentação, a geladeira permitiu que as pessoas tivessem uma variedade maior de produtos e que os primeiros supermercados começassem a surgir. Pensando agora na questão social, a geladeira elétrica foi capaz de transformar o mercado de trabalho. Como não tinha mais a necessidade de comprar um alimento e imediatamente prepará-lo, porque senão ele ia estragar, as mulheres deixaram de cozinhar todos os dias e começaram a trabalhar fora. Mas Florence Parpart não ficou famosa apenas pela criação da geladeira. Em 1904, ela já tinha recebido os créditos pelo desenvolvimento de uma máquina de varredura de rua, que era uma versão aprimorada das máquinas industriais que faziam a limpeza das ruas. Tanto com a geladeira quanto com a máquina de limpeza, a Florence também recebeu muito destaque pelo seu lado de empresária, porque ela conseguiu anunciar, comercializar, vender e criar grandes campanhas publicitárias para os seus produtos, que eram vendidos por preços bem elevados. Nostálgico para uns,
desconhecido para outros. A próxima invenção que eu apresento para vocês é o famoso orelhão, um ícone do design mundial que saiu diretamente daqui do Brasil, mas que infelizmente já foi extinto da maioria das ruas brasileiras. A arquiteta Xu-Ming Silveira nasceu em 1941 em Xangai, na China, mas por conta da perseguição política que seu pai sofreu, ela e a família se mudaram aqui para o Brasil quando ela tinha 10 anos, mais especificamente para São Paulo. Xu-Ming Silveira se formou em arquitetura e urbanismo pela Mackenzie no ano de 1964 e 3 anos depois, em 1967, ela foi trabalhar na Companhia Telefônica Brasileira, onde ela foi responsável pelo departamento de projetos. É nesse período então que Xu-Ming marca sua história na arquitetura brasileira. Em 1970, ela recebeu um desafio de criar um protetor para telefones públicos. Mas esse projeto precisava reunir funcionalidade, resistência e, claro, uma ligação afetiva com os brasileiros e com as construções urbanas. Até então, os telefones públicos ficavam dentro de estabelecimentos comerciais, o que gerava muita fila e não tinha muita privacidade também. Assim, em 1971, a arquiteta apresenta 3 soluções consideradas simples e com uma boa acústica por conta de seu formato mais oval: a orelhinha, a concha e a mais famosa delas, que é o orelhão. A orelhinha foi o primeiro modelo desenvolvido pela Xu-Ming, que foi batizado originalmente de Xu-1 e ficava dentro de estabelecimentos. Já a concha ficava em espaços semi-abertos, era um pouco maior que a orelhinha e ela era um pouco mais fechada também para poder ter uma proteção acústica maior. Já o orelhão, que recebeu o nome de Xu-2, era o mais desafiador. Por conta do barulho das ruas, a arquiteta deixou de lado o material transparente que era utilizado na concha e na orelhinha e passou a usar uma fibra de vidro, que trazia maior privacidade, maior proteção acústica e também uma boa resistência para as altas temperaturas daqui do Brasil e para chuvas. Xu-Ming Silveira teve uma contribuição gigantesca para o desenvolvimento da telefonia aqui no Brasil e ficou reconhecida mundialmente. Em janeiro de 1972, os primeiros modelos de orelhão foram instalados nas ruas do Rio de Janeiro e de São Paulo. A partir de 1973, a invenção começou a ser exportada para Moçambique e logo conquistou outros países do mundo, como Angola, Peru, Colômbia e até a China, que era o seu país de origem. E o nosso último nome da lista de mulheres inventoras é o de Valerie Laverne Thomas, responsável por revolucionar o universo da física e do cinema com a sua tecnologia 3D. Valerie Thomas nasceu em 1943 em Maryland, nos Estados Unidos, e se formou em física. Curiosa desde pequena e apaixonada por entender o funcionamento das coisas, Valerie construiu uma carreira promissora na NASA como analista de dados e gerente de projetos, onde atuou de 1964 a 1995, no caso, até sua aposentadoria. De 1970 a 1981, Valerie trabalhou no desenvolvimento do Landsat, um programa de satélites importantíssimo que foi o responsável por enviar as primeiras imagens do espaço aqui para a Terra para serem estudadas. E nesse mesmo período, em 1976, ela participou de uma exposição que abriu a sua mente. No evento, tinha uma lâmpada exposta que parecia que estava acesa, mas quando a física tentou tocar, a mão dela atravessou por aquilo que parecia ser a lâmpada. Com tantos questionamentos sobre como esse fenômeno poderia acontecer, Valerie mergulhou nos estudos sobre óptica e descobriu que determinados tipos de espelho eram capazes de criar ilusões de objetos tridimensionais, exatamente o que aconteceu com a lâmpada. Assim, em 1980, Valerie Thomas patenteou o seu transmissor de ilusão, uma invenção que é até hoje utilizada pela NASA e é a base dos filmes em 3D. Esse mecanismo permitia criar imagens em 3D sem a necessidade de usar óculos especiais, graças aos espelhos côncavos e aos raios de luz. Além de sua criação, Valerie participou de vários outros projetos da NASA, como o do cometa Halley, e ainda influenciou muitos jovens negros a seguir no caminho da ciência, através das suas palestras em universidades e escolas. Valerie Thomas também chegou a conhecer Mary Jackson e Katherine Johnson, outras estrelas além do tempo que marcaram seus nomes na NASA. Inclusive, eu contei a história da Mary Jackson num outro vídeo aqui da Hair Campus, que eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição. O vídeo de hoje sobre 5 mulheres incríveis e suas invenções revolucionárias já vai ficando por aqui. Se você gostou de conhecer melhor sobre essas histórias, deixe o seu like e comente aí embaixo.
Não deixe de se inscrever aqui no canal da Hair Campus e ative o sininho para acompanhar todas as novidades. Um beijo e até o próximo vídeo!